Bom dia, mais uma semana começando e um privilégio estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Micaele, falo aqui da Suíça, mas também faço parte da Casa do Pai. E hoje tem uma palavra do Senhor para falar aos nossos corações. Queria convidar vocês rapidamente a abrirem a sua Bíblia lá em 1 João 3. 1 João 3. E se você ainda não tem aí um caderninho ou tá com o seu telefone e quer ir anotando, não deixe de anotar o que a gente vai estar falando hoje e também aquilo que o Senhor tem para falar conosco em cada live dessa semana. Amém? Queria ler com vocês lá em 1 João 3:2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por essa mesa preparada para nós, Deus, e por essa comida, esse alimento que o Senhor colocou na mesa hoje para nos alimentar. Nós te entregamos a nossa semana, Senhor, e pedimos sabedoria, graça, que vem do alto, Deus, para iluminar as nossas mentes nessa manhã. Fala conosco, Espírito Santo, que o Senhor venha ter liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu queria estar falando com vocês sobre dois pontos. Foram pontos que, nesse final de semana, eu refleti muito sobre eles. Eu estou lendo um livro e teve algumas, né, explanações lá desse livro que eu tô lendo que me fizeram voltar para a palavra e para examinar a minha vida. E tá lá falou, né, sobre a plenitude em Deus. E eu queria refletir com vocês hoje sobre como nós podemos nos tornar pessoas mais semelhantes a Jesus Cristo. E quando eu comecei, né, a sala, eu convidei aqueles que já estavam aqui para pegar o seu caderninho, porque eu fiz esse prático mesmo, eu fui anotando coisas ontem que eu acredito que foi um crivo mesmo, né, dos céus para mim, que eu preciso analisar na minha vida, coisas que eu preciso melhorar e quem eu quero me tornar em Deus. E esse texto, né, que eu li com vocês, que ele vai nos dizer que se nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou aquilo que nós seremos, imagina quando isso acontecer. Mas enquanto isso não acontece, nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores, de fazermos a diferença primeiramente nas nossas vidas, em quem nós somos e na vida daqueles que nos cercam. E eu anotei alguns pontos, sabe, que me fizeram refletir. E o primeiro dele, ele vai de encontro lá em Efésios 4:2. Eu queria ler esse texto também. Efésios 4:2. Esse texto, ele fala muito sobre a edificação, né, do corpo. Ali vai falar sobre as funções, né, que Deus designou no corpo de Cristo, que o Senhor chamou uns para mestre, para profetas e dos ministérios, mas eu não queria me atentar a isso hoje. Eu queria ler com vocês é, Efésios 4:13, que diz: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa palavra, né? Essas palavras. Como eu posso hoje atingir a medida e alcançar a plenitude de Cristo? Parei para refletir isso e eu acredito que um dos pontos seja, né, a maturidade, porque quando você para ali para fazer uma análise da sua vida, você pode perceber se você caminha com Jesus há pouco tempo, ou até mesmo, ou há muito tempo, você vai analisar coisas que você faziam há 2, 3 anos atrás, 10 anos atrás, que hoje você talvez se analise e fale assim, eu amadureci em muitos pontos. E eu acredito que isso seja fruto desse maturar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e da plenitude em Cristo que nós estamos buscando alcançar.
Mas hoje, nessa manhã, eu queria te levar a refletir, né? Que foi esse ponto que eu refleti esse final de semana. O que eu posso me tornar? O que Deus está me exigindo nesses dias para que eu possa me tornar mais semelhante a Ele? E o primeiro crivo, a gente escuta muito essa palavra, né? Do crivo, e eu me lembrei lá da minha época de faculdade, que tinha uma matéria que a gente estudava os solos, né? E o crivo, ele pode ser de várias peneiras. A gente tinha uma matéria que a gente coletava o solo lá e a gente levava para esse crivo e ele continha várias peneiras. Então ele peneirava tipos diferentes de pedras até que aquela terra, aquele solo, ele se tornasse 100% arenoso, areia pura. E hoje eu parando, né, para analisar a minha vida, eu creio que o Senhor nessa manhã me levou para esse lugar do crivo. Eu lembrei lá atrás, há 7 anos atrás que eu tive essa matéria, 8 anos, de pegar esse crivo e passar aquilo que eu preciso melhorar, o que eu preciso entregar para o Senhor hoje, qual crivo que eu preciso passar, em quais áreas da minha vida precisam ser passadas nesse crivo para que eu alcance maior plenitude, para que eu alcance maior maturidade em Deus. Outro ponto, né, que me fez lembrar dessa matéria foi as profissões que existem, né? O agrimensor, a disciplina cartografia. O agrimensor, ele vai chegar numa terra, e eu acredito que o Espírito Santo, ele faz isso hoje, nessa manhã das nossas vidas. Ele chega hoje no solo do nosso coração e ele vai vir para medir aquilo que precisa ser alinhado nos nossos corações, no solo dos nossos corações. E o Senhor, ele tem ali a precisão. Ele não tem um GPS, ele é o próprio GPS do nosso coração. E ele hoje vai falar aos nossos corações qual crivo que o nosso solo precisa ser passado e quais áreas das nossas vidas que precisam alcançar essa precisão, essa agrimensura perfeita do Espírito Santo em nós. E esses dois textos, né, que eu li com vocês, depois convido vocês a lerem novamente, 1 João 3:2 e Efésios 4:2, eles nos fazem refletir sobre qual o lugar de filhos de Deus, filhos maduros de Deus, os ruiós de Deus, né, os filhos maduros, eles precisam alcançar para que nós, nesses dias, possamos expressar na vida dos nossos irmãos, naqueles que nos cercam, qual esse lugar de maturidade, como eu tenho me tornado mais semelhante a Cristo. Eu li nesse livro, né? Eu estou lendo Corra com os Cavalos. E ele é um parâmetro ali, ele vai nos fazer refletir muito sobre a vida do profeta Jeremias, como ele viveu naqueles dias. E nos faz refletir também como a gente tem vivido a nossa vida. Será que a gente tem vivido de forma ansiosa ou será que a gente tem desfrutado mesmo daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações? E o primeiro ponto que eu queria que você anotasse ou refletisse nesse dia seria o que você ansiou, quais foram ali os anseios da sua vida que estavam alinhados com o propósito e que com o decorrer da vida, com os desgastes, você se tornou anêmico. E a anemia, né, ela fala ali daquela ausência de algo que é essencial para as nossas vidas, né? A anemia, ela vai atacar o sangue, né? Infelizmente eu tenho enfrentado isso na minha família, que tem sido assim algo que a gente tem enfrentado com a minha avó e ela tem ataque ali nos glóbulos dela. Mas eu queria que você refletisse o que tem atacado a sua fé, o que tem te tornado anêmico e o que o Senhor hoje passando, né, no solo do seu coração, o que ele tem te feito enxergar que você precisa voltar a ansiar, o que você precisa voltar a olhar para as Escrituras, olhar para a pessoa de Cristo e se tornar mais parecido com Ele. Depois desse exercício, depois dessa live, faz esse exercício, anote aquilo, coloca ali, né, numa tabelinha. O que eu ansiava ter em Cristo e o que eu percebo que eu me distanciei do essencial para a minha vida. E Deus hoje, Ele quer, né, nos exige hoje para que nós, como filhos de Deus, alcancemos um padrão do reino de Deus.
Eu já tenho umas 2 semanas, eu tenho muito assim, gastado tempo para aprender coisas sobre a realeza, né? Eu peguei algumas monarquias dos dias de hoje, até mesmo da monarquia da Inglaterra, e eu fui assim analisar a postura de algumas princesas, a princesa Diana, né, que já faleceu, princesa Catherine, e eu fui parar para pensar assim que antes delas se tornarem princesas, elas tiveram que abdicar, né, de posturas, de hábitos velhos, para que elas hoje, né, no tempo de governo da Diana, no tempo hoje da princesa Catherine, né, para que elas assumissem a postura do cargo que elas foram colocadas ali, né? E eu fui ver assim a história delas, que elas tinham posturas de vestimenta, de falar, de se portar totalmente diferentes. E eu parei para analisar a minha vida como filha de Deus, olhando para a vida delas, eu falei, Senhor, existem áreas da minha vida hoje que eu preciso olhar com realeza, com o olhar dos céus, e submeter essas áreas da minha vida ao governo de Cristo. Porque quando nós submetemos, né, a gente faz essa análise de nós mesmos e submetemos as nossas vidas como filhos de Deus, ao olhar de Cristo, as coisas ao nosso redor, de dentro para fora, elas mudam. Então, a mudança acontece de dentro para fora e a consequência do que está lá dentro, que está sendo transformado e aquilo que eu estou sendo tornado em Cristo, ele vai mudar a esfera que eu estou inserida, vai mudar as pessoas que eu caminho, vai mudar aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo. E, e não existe, né, pessoa mais perfeita para que nós possamos nos referenciar do que a pessoa de Cristo. Então, hoje, se eu pudesse, né, falar que o tema dessa mensagem seria como nos tornar semelhante a Cristo, semelhantes a Ele. E eu analisando isso, né, analisando essas coisas que eu fui anotando ontem, o Senhor gerou até mesmo no meu coração a palavra do arrependimento. Porque às vezes a gente se distancia de coisas que eram tão simples para nós, de padrões que eram tão importantes para nós, e hoje talvez o Senhor, né, no início dessa semana, ele está nos fazendo refletir ali sobre o arrependimento. Ele vai, no decorrer desse dia, gerar arrependimento nos nossos corações para que a gente possa se tornar mais semelhante a Ele. E outra pergunta: o que eu tenho deixado de desfrutar da vida plena de Deus, daquilo que Ele sonhou para mim? Será que eu ou você tem se apegado aos estereótipos, né, que o mundo colocou nas nossas vidas? Ah, você tem que fazer isso, tem que caminhar dessa forma. E às vezes a gente tem perdido a celebração de ser espontânea como Jesus é. Em diversas ali passagens do Novo Testamento, a gente vê a espontaneidade de Jesus, que ele poderia até realizar milagres em situações parecidas. Por exemplo, ele podia curar, ele curou diversos cegos, mas todas as vezes que ele curou foi de formas diferentes. E viver em plenitude em Deus, às vezes, é viver dessa forma espontânea. Jesus vai te direcionar a fazer algo, a falar algo que não é parecido com o que você fez ou falou há um dia atrás, há 5 anos atrás. E outra coisa, será que eu tenho me portado como um cidadão de postura do mundo? Ou será que eu tenho me portado como um cidadão, um filho, um representante do reino de Deus? E analisando, né, tudo isso, eu fui anotando para eu entender esses pontos que talvez sejam tão simples, mas essenciais para as nossas vidas. O Senhor me despertou uma frase: a esperança nos purifica, porque vai de encontro, né, com esse texto. Depois eu vou ler com vocês. A esperança nos purifica como Ele é. A desesperança nos contamina. Então, quando a gente se sente desesperançoso, desanimado, significa que nós estamos já contaminados com essa cultura do mundo. E 1 João 3, né, continuando, ele fala: seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele
que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, uma dica, né, para nós hoje, para essa semana que começa. Quer ter um olhar mais puro, quer ter a esperança renovada no seu coração, se desintoxique da desesperança, porque ela nos contamina, ela nos distancia de quem Jesus é. E se hoje eu posso aprender algo com Jesus, eu quero olhar para essa frase que eu li nesse texto, foi o ponto de partida, né, dessa mensagem de hoje. Nós nos deterioramos, nós não nos deterioramos, nem nos desintegramos, nós nos tornamos. Então, se hoje eu posso levar você a esse lugar de reflexão, seria o que você tem se tornado? Em quem você tem se inspirado para se tornar? Vou ler novamente essa frase que eu anotei. A esperança nos purifica como ele é, puro. A desesperança nos contamina. E essa outra frase que eu queria deixar para encerrar. O Pai nos convoca hoje para sermos em Cristo o que ainda não somos. O Pai deseja nos tornar hoje mais parecidos com Ele. Então, se existem áreas das nossas vidas que você percebe que precisam ser submetidas ao governo de Cristo, só existe uma forma, a gente trilhar o caminho do arrependimento e da mudança, porque não adianta você se arrepender e não buscar transformação em Cristo. É olhando para Ele, é voltando os olhos para Ele que nós alcançaremos essa medida. E quero deixar essa frase, vai ser a frase dessa mensagem. Que em nosso íntimo sejamos renovados por um novo anseio de nos tornarmos mais semelhantes a Deus, a Cristo. Que em nosso íntimo sejamos renovados por um anseio de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então eu oro para que nessa manhã o Senhor tire toda essa anemia dos nossos corações, que nos distanciam, que nos desanimam, que nos fazem esmurecer, mas que hoje a nossa fé seja renovada e que nessa semana a gente tenha um novo anseio em nos tornarmos mais semelhantes à pessoa de Cristo, o varão perfeito, aquele que alinha os nossos corações. E que hoje eu estou fazendo essa análise na minha vida, que eu possa pegar áreas da minha vida e passar por esse crivo do Espírito Santo, a peneira do Espírito Santo. Deixar as pedras ficarem em cima e chegar, né, ali no final da última peneira, do último crivo, pura, com coração puro como Jesus é. No nome de Jesus. Essa mensagem foi uma mensagem rápida, mas eu espero que ela possa edificar a sua vida e te fazer meditar nessas palavras, nessas mensagens que eu deixei, assim como eu tenho meditado desde ontem nessas palavras, no nome de Jesus. Vamos orar? A primeira oração, né, do nosso dia, quero entregar nossas vidas nessa manhã e pedir o direcionamento do Senhor para nós. Pai, nós te entregamos, Senhor, nossas vidas nessa manhã, te pedimos, Espírito Santo de Deus, para que nós, em Ti, Senhor, possamos acessar a plenitude de viver na Tua presença. Eu oro, Deus, para que nessa manhã nós sejamos batizados, Espírito Santo, com uma consciência, com um puro arrependimento de coração. Nos leva, Senhor, a encontrarmos um genuíno eu. E esse ser genuíno nós só podemos encontrar na pessoa de Cristo. Então hoje, Senhor, eu oro para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ti, Senhor, mais parecidos em Ti, contigo, e que nós possamos trilhar esse caminho hoje, Senhor, de nos arrepender, de nos voltar, Deus, tira toda a desesperança dos nossos corações, nos leva a sermos puros, nos leva a sermos semelhantes a Ti, Senhor, porque nós cremos na Sua palavra, nós cremos no que está escrito nessa leitura de hoje, em 1 João 3, 2 e 3, que diz, Senhor, que ainda não foi manifesto, mas quando o Senhor vier, será manifesto
Senhor, e nós cremos, nós queremos nos apegar a essa palavra, Senhor. Nos leva a esse lugar, Deus. Nos leva a esse lugar de pureza, de nos tornarmos mais parecido com a pessoa de Jesus, Senhor. E que as nossas vidas, áreas das nossas vidas que estão presas, que estão sem esperança, Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, para que elas sejam submetidas ao governo de Cristo, ao padrão do reino de Deus. E, Senhor, vem como um agrimensor hoje, Deus, ao solo do nosso coração. Vem hoje, Senhor, mapear com precisão as áreas das nossas vidas. E que essas áreas, Deus, que estão fora do governo de Cristo, que elas possam retornar ao governo, ao padrão perfeito. E se inspirar, Deus, a ansiar nessa manhã, que haja um novo anseio nos nossos corações, das nossas famílias, das nossas vidas, de nos parecermos, Deus, de nos comportarmos perfeitamente como a pessoa de Cristo, Deus. Nos leva, Senhor, a nos tornarmos semelhantes a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus, Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua semana, o seu trabalho, aonde você estiver hoje, tomando café, se arrumando para o trabalho, indo para a escola, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa ansiar ser batizado por esse novo anseio de se tornar mais parecido com Jesus Cristo, no nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe a nossa semana e que você esteja atento ao Espírito Santo de Deus. Não deixe de anotar, de fazer o seu mapinha aí mental hoje, daquilo que você precisa submeter ao Senhor e aquilo que você anseia se tornar mais parecido com Jesus. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.